Olá, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Queria compartilhar mais uma palavra. Vou falar mais um pouquinho sobre essa série de Jerusalém que a gente tem ministrado nesses últimos dias. A gente tem aprendido bastante coisa, tem sido edificante para todos nós, tem sido gostoso. O Du falou semana passada sobre as promessas de Deus, também falamos sobre a cidade de Jerusalém, a importância dela na história, tanto profeticamente como nos dias atuais, como que ela atua nas questões bíblicas, aonde que ela se tornou importante. Então, para quem não ouviu as mensagens, seria muito bom você pegar essa série aí, tá bom? Hoje eu vou continuar essa série falando de um personagem, na verdade, sobre Jerusalém, né, que é uma cidade onde vem o reino de Deus, onde a presença de Deus vai estar bem palpável e forte, e muitos acontecimentos que dizem respeito ao reino vão estar acontecendo em Jerusalém. Mas hoje eu vou falar de um personagem do reino, que é o rei, né, o rei Jesus. Queria falar de Jesus mostrando não somente a forma profética dele, mas a importância que Jesus tem em toda essa Jerusalém. Jerusalém, o reino e a vida de Jesus. Porque sem ele, Jerusalém não vai se tornar importante, as coisas não vão acontecer. Então ele se torna um rei fundamental para os desígnios proféticos e para o cumprimento das profecias que Deus quer falar, né? Então eu queria ler um texto, Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e neles tudo subsistem. Também ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia. Então nós vemos nesse texto a importância de Jesus, né, que todas as coisas foram criadas por causa dele e por meio dele. E eu queria falar um pouquinho desse personagem. Né? Jesus é o nosso rei, é o rei prometido de Deus. Né? Na história de Israel, o que acontece é que Deus governava sobre Israel, Deus era o rei sobre Israel, ali com Moisés, onde formou um povo, e depois com Josué, e mesmo na época dos juízes, onde houve idolatria e muitos pecados aconteceram, mas no final de Juízes, começo do livro de Samuel, o que acontece é que o povo quer um rei, alguém que eles possam ver, representá-los, né, sendo como os outros povos da terra. Mas nós sabemos que Israel era diferente de todos os povos da terra pelo fato da presença de Deus, mas eles querem ser iguais. E Samuel tenta conversar com Deus, tenta ver ali o que está acontecendo, e Deus fala para ele: Samuel, rejeitaram a mim, então vamos dar o que eles querem. Mas depois Deus falou que ia acontecer várias coisas ruins por causa do rei, e mesmo assim o povo quis e determinou isso, e Deus ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Ele governou durante um tempo, mas logo caiu em pecado e não agradou Deus, desobediência e muitas coisas, e Deus o rejeitou, e Davi foi levantado rei sobre Israel. A partir daí a gente vê uma ascensão do reino de Israel e até a cidade de Jerusalém sendo palco muito fundamental para que esse reino viesse. Em Davi houve muita prosperidade e muitas conquistas. E depois com seu filho Salomão continuou, não as conquistas, mas continuou esse reinado. Israel sendo importante, mas logo Salomão caiu em pecado e muitas coisas aconteceram, até ele sair do trono, morrer e outras pessoas assumirem, onde houve a divisão de Israel, e esse é um período ruim da história, onde há um declínio espiritual em Israel, ao ponto deles dividirem Israel e Judá, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, e depois disso o que acontece é que eles ficam cativeiros, tanto Israel como Judá são cativos, Judá na Babilônia, que a gente estudou, e há esse declínio espiritual, Deus levanta os profetas, e depois a restauração, o plano de Deus retoma em Jesus, retoma do rei verdadeiro, prometido a Davi, que Deus prometeu a Davi que jamais faltaria descendente dele no trono. Né? Em Jeremias Deus fala: se puder quebrar a aliança que eu tenho com o sol e com a lua, com o dia e com a noite, podem quebrar a aliança que eu tenho com Davi. Então é uma aliança
bem peculiar, mais na questão da graça do que na lei, e nós vimos isso em alguns detalhes. Mas vamos voltar para Jesus. Então Jesus ele é o rei prometido, e Jesus é a junção de vários personagens bíblicos, de vários heróis da fé. E eu queria citar 3 deles, e comparando a vida de Jesus com essas pessoas, para você ver o reinado de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus para agir em Israel, não somente Israel, mas trazer de volta o plano de Deus, né? O primeiro personagem que eu queria falar é Salomão. Salomão foi um personagem, foi uma pessoa que quando veio a reinar sobre Israel, Deus perguntou para ele o que ele queria, pediu para ele, escolhe o que você quer, pede qualquer coisa, ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza para ele. E sabedoria foi algo que teve todo o processo de Salomão, né? Ele escreveu os provérbios e vários textos, o livro de Cantares, e muitas coisas mostram a sabedoria que Salomão tinha. E nós vemos em Jesus uma sabedoria extraordinária. Nós vemos isso na vida dele. Como Jesus, a sabedoria de Deus estava sempre voltada para Jesus. Como ele sabia responder às questões. Ele sabia desenvolver bem aquilo que estava sendo feito. Ele sabia a realidade, não somente da situação da pessoa, mas entender com a sabedoria de Deus os acontecimentos que estavam tendo naquela época. Pelo seu contato com Deus, pelo dom e tudo que Deus tinha depositado na vida dele. Ele era filho de Deus, ele conhecia muitas coisas, mas a sabedoria de Deus era algo presente na vida dele. Em alguns episódios nós vemos como Jesus trata de forma sábia alguns assuntos difíceis para a sua época. Como, por exemplo, quando trazem aquela mulher adúltera ali na presença de Jesus, Jesus tinha passado a noite inteira orando, buscando Deus, e de manhã indo no templo, as pessoas trazem aquela mulher, jogam ela como se fosse nada perante Jesus, e falam para ele que a lei falava, a lei de Moisés mandava matar aquela moça. E o que faria? Qual que era a situação ali? E Jesus, ele está escrevendo na terra, é uma situação na areia, é uma situação até engraçada, e Jesus vira para eles e fala, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então algumas situações de sabedoria estavam diretamente na vida de Jesus. E depois as pessoas vão sendo julgadas pela sua própria mente e acabam jogando as pedras no chão e indo embora. E Jesus pergunta para a moça, onde estão os seus acusadores? E nem eu te condeno. Então Jesus ele tinha essa sabedoria de Deus de tratar os assuntos. A gente vê a conversa dele com a mulher samaritana, a revelação falando que ele é o Messias, falando a respeito da adoração, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, uma palavra profética, mas também a sabedoria de lidar com a situação da moça. A moça fala para ele, vamos lá até meu vilarejo, até a minha região, eu queria levar você lá, e Jesus fala, traz seu marido. E era a situação exata que aquela pessoa estava sofrendo. Então com a mesma pessoa ele conseguia falar coisas nobres, especiais, altas, e também tratar no relacionamento dela. A gente vê a sabedoria dele na questão da filha de Jairo, onde ele tem o poder para ressuscitar, mas acalma o coração dos pais. A menina não está morta, ela somente dorme, né? Tenha fé, crê somente, e ele vai acalmando a situação. Então essa sabedoria de Deus, de saber o entendimento de Deus, é algo que nós precisamos, é algo que o nosso rei tem para nos dar, tem para revelar, tem para mostrar ao nosso coração através do Espírito, essa sabedoria de Deus. E a Bíblia fala, se alguém carece de sabedoria, peça a Deus. Então a sabedoria de Deus é algo intenso e forte na vida de Jesus. Outro personagem que eu queria mostrar é Davi. E algo que eu menciono aqui em Davi é a sua devoção a Deus. Nós estudamos a respeito de Davi, como ele traz a Arca da Aliança, como ele conquista Jerusalém, uma devoção a Deus, uma busca de querer a presença de Deus, de querer Deus presente, de querer saber a opinião de Deus, de querer saber aonde o coração de Deus está. E nós vemos isso em Jesus com uma plenitude absurda. Os tempos de oração de Jesus no monte, muitas vezes madrugadas inteiras ou em oração, em busca de Deus, uma devoção a Deus tão intensa, tão forte, onde ele quer saber a opinião de Deus, onde as pessoas conversam com ele, questionam ele e falam, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Depois ele fala, eu e o Pai somos um, o amor do Pai está em mim. Então
essa devoção a Deus, essa busca por Deus, essa intensidade diante de Deus, né? O jovem rico falou para ele, bom mestre, ele disse, não, bom, existe só um que é o Pai. Então essa preocupação de Jesus com o Pai, esse comer e beber que ele fala, né? A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, né? O meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então essa devoção a Deus, essa busca pelo Pai, essa intensidade diante de Deus é algo que é de admirável no nosso rei. É de admirável de um rei, onde Deus proclamou ele como rei e ele se submete a essa vontade de Deus o tempo todo que está encarnado aqui na terra, se despindo da glória, se fazendo servo, se fazendo humilde diante de Deus. Então, essa experiência, como eu disse, Jesus, ele tem dentro dele essa junção de muitos personagens, de muitos homens de Deus, né? E outro é Moisés, o terceiro personagem é a vida de Moisés, que fala do poder de Deus, né? Na época de Moisés, o poder de Deus, os céus abertos o tempo todo, coluna de fogo, a nuvem cuidando deles no frio, durante o dia, não deixando eles se tornarem, o sol do deserto atingir eles, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, pessoas sendo curadas. Existem muitos relatos na vida de Moisés, abrindo o mar, né? Depois nós temos 3 períodos na Bíblia muito intensos de poder, milagres, maravilhas, sinais, que é a época de Moisés, Elias e Eliseu, que eu não vou falar praticamente nada, e a época de Jesus com os discípulos, né? Então, com os apóstolos depois. Então a gente vê em Jesus esse poder de Deus atuando, né? Ressuscitando mortos, né? A gente vê a experiência de Jesus ali. Já mencionei a respeito de Jairo, mas o poder de Deus, ele entende isso. Depois com Lázaro ressuscitando dentre os mortos, né? Curando vários enfermos, principalmente lepra, que era algo muito contagioso, e nós estamos vivendo uma época de uma doença muito contagiosa. Mas na época de Jesus ele curava, trazendo realidade na vida da pessoa. Não somente restabelecendo o físico da pessoa leprosa, mas a dignidade. Né? A pessoa leprosa tinha que viver totalmente separada da sua família, totalmente sem esperança alguma. E Jesus vem trazendo dignidade a essas pessoas, curando cegos, coxos, pessoas que eram marginalizadas, deixadas de lado. Então o rei, quando esteve presente, ele movimentou a vida das pessoas. Ele movimentou a vida das pessoas com sabedoria, com devoção diante de Deus, com o poder de Deus atuando, curando os enfermos, libertando endemoniados, o que mostrando que o Rei Jesus ele tinha domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas estavam bem patentes aos seus olhos e todos estavam diante dele como rei, né? Os demônios muitas vezes falavam para ele, viesse atormentar-nos antes do tempo. Então existe um poder em Jesus extraordinário, algo que nós precisamos. E esse é o rei que volta, esse é o rei que vem, esse é o rei que domina, esse é o rei que nós aguardamos, que nós oramos, que a volta de Jesus está próxima, que alguns acontecimentos bíblicos desses últimos dias nós vemos que estamos vivendo tempos ímpares, né? Tempos únicos do nosso dia a dia. Estamos vendo algumas profecias, algumas intervenções de Deus aos nossos olhos acontecendo e clamando para esse rei vir, e esse rei precisa vir, e nós queremos o reino, queremos Jesus e queremos, mas quando nós tocamos parece que é algo distante, ao mesmo tempo parece que é algo futuro, mas o rei ele não é somente para essas promessas futuras, não é somente para essas coisas distantes, essas coisas que estão assim além das nossas possibilidades. Queria ler um texto com os irmãos, Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós temos o rei soberano, o rei que está acima de todas as coisas, o rei Jesus, que todas as coisas foram criadas por causa dele, por meio dele, seja principados, seja domínio, sejam tronos, sejam todas as coisas ali em Colossenses. Nada existe sem ele, todas as coisas são criadas por causa dele, elas vieram à existência por causa dele.
Ele é o personagem principal, central de toda a história, de todo o universo e de toda a eternidade, né? Mas aqui tem uma peculiaridade de Jesus, aonde fala que há um sinal. Aquele menino vai se chamar Emanuel, que é Deus conosco. E essa característica de Jesus o faz rei diferente de todos os outros. Que é um rei que governa, é um rei que estabelece o seu reino, estabelece a sua vontade, julga os seus inimigos, destrói aqueles que são contra ele, mas é um rei também que vem habitar conosco. É um rei que vem, uma promessa de Deus conosco. E sentir a presença de Jesus. E isso foi possível através de ele se tornar servo dos servos, servo de todos, aonde através da sua morte e da sua ressurreição, através da sua morte, ele sofre, ele toma sobre si as iniquidades, ele toma sobre si o sofrimento, ele toma sobre si os nossos pecados, e ele passa por situações angustiosas para que o Deus conosco pudesse ser claro, ser realidade em nossas vidas. Nós temos passado dias difíceis, irmãos. Passamos 2 semanas complexas, 2 semanas com sofrimento, com os irmãos doentes, alguns com medo, com dificuldade, mas perceba o Deus conosco. Perceba Jesus atuando, perceba Jesus perto, perceba Jesus tocando, perceba Jesus a cada dia. Uma dependência de Deus, uma dependência do Senhor, uma dependência desse rei. Muitas vezes Israel teve que passar por situações onde somente Deus pudesse livrá-los. E Deus tem dado essas experiências para nós. Do Deus conosco. Em Mateus 28 ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As promessas de Jesus, elas são palavras jogadas ao vento. É para que nós possamos viver isso na realidade que elas acontecem. O Emanuel, ele precisa e quer estar presente em nossas vidas. É momento de nós estarmos com o Emanuel, é momento de estarmos com o Rei, é momento de percebê-lo em nosso dia a dia, em nossas dificuldades, em nossos sofrimentos. Um dia esse Rei vai governar, um dia esse Rei vai vir, um dia esse Rei vai estabelecer tudo. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto essa volta não vem, esse Rei não está distante, esse Rei não está aquém da situação, esse Rei está conosco. Esse rei está vivendo o dia a dia. Esse rei está passando conosco as lutas, as dificuldades. Esse rei está no meio de 2 ou 3. Esse rei está vivendo no meio da igreja. Esse rei está vivendo no meio das famílias. Esse rei está conosco. É o Deus Emanuel, presente nas aflições muito mais. E o percebemos muito mais. Vemos a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua realidade. E esse poder vai envolvendo o nosso coração. Vai envolvendo o nosso coração para crer nas profecias, crer naquilo que Deus está falando, crer na obra do Senhor, mas podemos sentir isso de forma clara e poderosa em nossos dias. Perceba, irmão, perceba, essas semanas têm sido difíceis. O medo tenta tomar nosso coração, a dificuldade aparece, a angústia vem, a solidão, mas o Rei é conosco, o Rei é presente. Perceba nesses dias como coisas aconteceram na sua vida e o Rei estava presente. O Rei estava junto, passando com você, vivendo isso. Em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que nós sentimos e sabe o que nós passamos, que ele pode nos socorrer em tempo oportuno. E Jesus é esse de perto, Jesus é essa vida que nós podemos contar, como Israel sempre pôde contar com Deus, com a presença dele. E Jesus é esse que enche o nosso ambiente, enche o nosso coração, enche-nos de alegria e de força para ser igreja, para movimentar. Passamos dias conturbados. Esse isolamento social tem mexido com a nossa mente, com a nossa emoção, porque igreja é viver junto, é ser corpo, é andar perto. E nós não estamos podendo nos tocar, não estamos podendo nos abraçar, não estamos podendo conversar, estar junto, congregar, e muitas coisas foram bloqueadas. Mas perceba que o Rei está conosco. O Rei é presente e é futuro. Deus estabeleceu o seu Rei. Deus estabeleceu o seu Rei. Deus estabeleceu o seu Rei diante de todos. E um dia esse Rei será glorificado, um dia todos vão reconhecer que Ele é o verdadeiro Rei. Todos vão estar diante dele.
A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele, não numa forma tirana, não de uma forma onde exige que se dobre, mas que as pessoas vão reconhecer que ele é o rei. E a única coisa que se faz diante de um rei é se curvar. E esse rei que vem, esse rei que estabelece o trono, esse rei que vai governar de Jerusalém sobre toda a terra, esse rei que estabelece um reino de Deus, é o rei que está conosco hoje, é o rei que passa junto. Então não podemos pensar em Jesus somente num reino futuro. Precisamos pensar em Jesus num reino presente, em um rei que está dia a dia conosco. Como eu disse, o seu reino é no presente e no futuro. É no presente para agir nessa comunhão e nessa vida. É o rei que aparece nas madrugadas, é o rei que aparece quando estamos sozinhos, é o rei que quando abrimos o nosso coração, as nossas lágrimas vêm, os nossos joelhos se dobram perante ele. Não é um rei que está aquém da nossa angústia e da nossa dor, mas é um rei que está conosco. Ele é Emanuel, é Deus conosco. E esse rei voltará para que estejamos com ele por toda a eternidade, irmãos. Essa é a glória de Deus, essa é a glória da igreja. E nós precisamos disso e do amor de Deus. Sinta o amor de Deus sobre a sua vida, meu querido. Sinta o amor de Deus em dias difíceis, em dias de angústia. Sinta Ele mudando o seu coração e transformando sua mente. Quando clamamos para Jesus, Ele vem. Ele é o nosso amigo, Ele é o fiel. Ele é o nosso advogado, Ele que nos defende. Ele é o Rei de toda a terra. E até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E assim sendo, Ele voltará para reinar sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus te fortaleça, todos os irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, e aqueles que estão alegres e contentes. Que Deus estabeleça o reino dele. Que o Deus conosco seja presente a cada dia na sua vida. E o poder de Deus esteja com você. Amado Deus e Pai, peço que o Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, fortalecendo e engrandecendo o Teu nome. Aqueles que necessitam, esteja curando, meu Deus. Esteja curando no ânimo, esteja curando no físico, esteja curando na alma, em nome de Jesus. Passamos por tempos difíceis e angustiosos, mas queremos o Rei conosco. Queremos sentir o Emanuel, o Deus presente, o Deus vivo. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre os lares dos meus irmãos e que o Senhor nos fortaleça cada dia mais como igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, fortaleça a vida de vocês e que nós possamos nos ver em breve para a glória de Deus. Amém.